Oi, seres humanos! Olha, eu me ajeitando aqui. Tudo bem com vocês? Ontem deixei vocês no maior suspense, né? Mas é porque ontem eu comecei a gravar lá direto no stories de 15 em 15 segundos e eu tava ficando muito cansada daquilo. Então, preferi deixar a segunda parte da história da Belinha pra gravar num vídeo contínuo, porque eu acho que assim fica mais, sei lá, mais fácil de assistir, mais fácil de contar também, sem ficar pausando e dando upload. E porque também consegui fazer o canal do YouTube, pois eu posto o linkzinho pra vocês seguirem, compartilharem. Eu preciso de 100 seguidores lá pra conseguir fazer a URL do site ser personalizado, então conto com vocês pra isso. E aí lá ficam todos os vídeos na íntegra, sem corte, então quem perde um stories não precisa ficar indo no IGTV, não precisa baixar aplicativo, não precisa ficar um pedaço da história faltando, né? Pode ir direto lá no YouTube que vai ficar tudo lá, até o YouTube não existe mais, vai saber. Bom, ontem então eu parei quando a Belinha foi levada pra UTI e ela tava com febre e a gente achava que era só uma febrinha, eu pelo menos, né? Achava que era só uma febrinha, uma gripezinha, uma coisa à toa. Então eu tava bem tranquila. Eu ia de 3 em 3 horas na UTI no Natal pra amamentar a Bela. Só que eu fui piorando muito. Eu piorei muito mais rápido e piorei muito mais que a Bela. A Bela tava super bem, ela só tinha o PCR dela, que é o índice de infecção que ficava aumentando, e ela tava com a produção de urina meio fraca, assim, digamos. Ela tava inchando e ela não tava... Ela mamava muito, mas ela não fazia xixi. Então ela não tava eliminando urina, ela não tava eliminando toxina, então ela tava ganhando peso muito rápido. Ela de uma neném normal, assim, magrinha, minha filha, ela começou a ficar super inchadinha, tanto que as fotos mais pra frente dela são dela um neném bem gordo, assim, sabe? Bem, com a carinha bem inchada, você já começa a perceber que algo não tá certo. Mas demorou um pouquinho pra Bela piorar. Eu não, eu piorei muito rápido. Então eu fiquei muito desidratada, eu fiquei com muitas feridas, eu fiquei com a garganta todinha cheia de ferida e não conseguia comer nada, não conseguia nem engolir saliva, mas chegou uma hora que nem saliva tinha, porque eu tava tão desidratada que nem saliva eu tinha, tudo eu focava no leite. E eu continuei tirando leite até o último dia de vida da Bela. Aliás, eu ainda tenho leite, tá? Eu já tomei remédio pra parar. Vocês podem me dar a dica que for, gente. Eu ainda tenho leite, não adianta. Eu fui em vários médicos, uma hora acaba. Ou não, ou vou produzir pra sempre. Mas eu tenho bem pouquinho. Mas quando eu voltei pra casa, eu cheguei a ter que tirar com bombinha e tudo. Mas enfim, voltando. Eu fiquei super desidratada, eu fiquei com feridas, o meu estômago. Então, imagina que daqui, assim, até a vagina, assim, eu tinha muitas feridas. E na região da vagina, eu tinha muitas, muitas, muitas feridas. Muitas, assim, abriam... Eles tinham um nome úlceras, abriam úlceras. Tanto na minha garganta, quanto na minha vagina, quanto internamente. E eu não conseguia sentar. Então eu passava muito tempo deitada, sentar pra mim era uma tortura, eu não conseguia fazer xixi. Ai, gente, foi horrível, foi horrível. Mas mesmo assim eu ia na UTI de 3 em 3 horas, dar de mamar pra Bela. Só de madrugada que eu ficava tão exausta e eu tinha tanta dor, eu tava passando tão mal que eu, não me perguntem como, mas eu dava de mamar pra Bela, saía, tomava muita água de coco, que era... Me forçava, assim, machucava, mas eu me forçava a tomar água de coco. Não conseguia comer. Mas eu ia pro banco de leite. Eu tirava leite, armazenava leite pra Bela. Aí eu voltava, tomava água de coco, ia, dava leite pra Bela. Voltava, tomava água de coco, ia e tirava leite. E aí o leite que eu tirava durante o dia, o meu ex-marido dava de mamar pra ela na mamadeira durante a noite. Mas ela sempre tomou o meu leite. A gente fazia questão de sempre ser ou eu ou ele a darmos pra ela.
pra gente ter aquele contato, pra ela sempre se sentir amada, sabe? Eu morria de medo que ela achasse que eu tava abandonando ela, assim. Morria de medo, morria de medo. E eu queria muito que fosse o meu leite. Mesmo doente, eu perguntei pros médicos, pra todo mundo lá, pro pediatra dela, perguntei se eu podia continuar amamentando ou se meu leite ia fazê-la piorar, uma vez que eu também tava doente, mas todo mundo me garantiu que eu podia continuar amamentando ela. Então, eu fiz bastante questão disso, assim, era uma coisa muito importante pra mim. E demorou pra eles descobrirem o que era. Eles fizeram vários exames, aí eu contei que a minha irmã tinha morrido de meningite, e eles fizeram o teste de meningite, e tiraram o líquor da medula dela, e eu não consegui ficar na sala pra ver, eu não quis, porque tinha que ficar de pé pra acompanhar e eu não aguentava ficar de pé. Mas meu ex-marido ficou, né? E eu vou começar a chamar agora de pai da Bela, tá? O pai da Bela ficou e ele falou que ela só fez um e mais nada. Que ela nem chorou. Gente, anjo, né? Anjo chora, anjo não chora. Eu vi a Bela chorar uma vez. Uma vezinha eu vi a Bela chorar. Que foi quando eu fui trocar a roupa dela uma vez. Porque ela não gostava de tirar a roupa, não. Ela não gostava. Mas até o primeiro banho dela, ela não chorou. Gente, ela chorou quando ela nasceu. Colocou em mim, que tem aquela foto que eu postei que ela tava chorando. Aí ela parou de chorar e não chorou mais. E chorou quando trocou de roupa e não chorou mais, assim. Ela era muito anjo, muito maravilhosa. Muito maravilhosa. Fizeram muitos e muitos e muitos exames, até que uma hora, fazendo exames em mim, eles desconfiaram que era um vírus. E eu agora peço a permissão para vocês para não expor publicamente o que foi, porque eu posso ter problemas mais pra frente com isso. Mas os médicos desconfiaram que eu tinha um vírus. Fizeram o teste em mim e nela e deu positivo para nós duas. E era algo que eu nunca tinha tido, então eu tive o que eles chamam de prima infecção, que é uma infecção muito séria, muito grave. E meu PCR tava lá em cima, meu fígado tava assim sendo destruído e o da Belinha também. Nisso ela teve falência renal, o rim dela parou de funcionar. Então, ela começou a fazer hemodiálise. Aí, ela teve falência hepática, que é quando o fígado para de funcionar. E daí, falaram pra gente que se ela sobrevivesse até domingo, se ela aguentasse até domingo, ela faria um transplante de fígado. E o pai dela seria o doador. Então ele fez lá os exames, ele era apto para ser doador. Só eu ou ele poderíamos, mas eu tava doente, então eu não podia dar uma porque eu tava doente e uma porque eu tinha acabado de parir. Então eles já me excluíram automaticamente. E eu lembro que foi a coisa mais linda do mundo. Porque meu irmão, que mora em Paris, estava lá. E ele tava vindo pro Brasil pra conhecer a Bela, e eu tava louca pra ele conhecer a Bela. E eu lembro ele da França perguntando assim, que exame que eu tenho que fazer? Porque eu também quero ser doador dela. E eu falava, quando você chegar aqui a gente vê. E aí, ele chegou no sábado e ele, o Tito, meu pai, eles foram todos doar sangue pra Bela. E eles meio que ficavam brigando, sabe? Porque todo mundo queria. Todo mundo queria doar pra Bela. A gente tava num. Cara, a minha família é demais. A minha família é demais, demais, demais. Vocês não estão entendendo. E o Tito, meu irmão, não saía do meu lado. Ele não ia embora do hospital. Ele foi embora durante a semana, alguns dias que ele tinha que trabalhar, mas ele voltava, ele tava sempre lá. Porque como eu precisava ficar muito no quarto,
eu não queria deixar a Bela sozinha, e só eu e o pai dela que podíamos entrar o tempo todo na UTI, né? Os outros têm horário curtinho de visita, então eu falava pra ele assim, fica com ela, não liga pra mim. Porque, né, não deixa a nossa filha sozinha, então ele ficava muito mais tempo longe de mim, né? E perto da Bela, claro. E aí, então, a minha família ficava comigo. Eu sempre tinha alguém da minha família comigo e o pastor foi lá e ministros religiosos têm permissão para entrar a qualquer momento na UTI também, né? A UTI não pode proibir quando é religioso. Então, eu e o pai da Bela fomos na UTI com o nosso pastor e ele orou, ele abençoou minha filha. Aquilo foi tão importante pra mim. E o pastor ia e orava por mim também. E eu lembro do meu pai de joelhos no quarto do hospital pedindo pra Deus: me leva, mas não leva minha neta, não leva minha filha, me leva. Ai, gente. E eu lembro de virar pro meu pai, que louca. Mas lembra que eu falei pra vocês que eu sabia que eu ia perder o primeiro neném? Eu sabia que Deus ia levar a Bela. Eu sempre soube. A minha terapeuta, na época, ela perguntou, quando eu ainda estava grávida, ela perguntou pra mim assim: por que sempre... Por que não, né? Por que sempre que a gente fala da Bela, você fala dela nenenzinha, mas você nunca fala dela maiorzinha, andando, falando? Aí eu falei pra ela: porque eu não vejo a Bela grande. A Bela vai ser neném. A Bela não vai ser grande. Eu não sei porquê. E nesse dia eu virei pro meu pai e falei: pai, a minha filha vai morrer igual minha irmã. Aí ele: imagina, Renata, um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Eu falei: vai cair. A minha filha vai morrer igual a minha irmã. Mas eu orava, nossa, como eu orei feito uma louca. E Deus falou muito comigo, Deus... E aí acredita quem quiser, tá? Eu lembro que Deus falou pra mim assim, que tinha um... Ai, nem sei se é bom falar isso, mas enfim. Que tinha um pecado oculto entre meu marido e eu, e que isso tava atrapalhando. E eu lembro que eu orei, daí eu olhei pra ele assim, olhei pro pai da Bela e falei: Deus tá me falando isso, então? E eu comecei a pedir perdão, gente, sei lá, até por ter acordado de mau humor, perdão porque eu tô doente, perdão porque eu quis parto normal e talvez se eu tivesse feito cesárea não teria contaminado ela, sabe? E eu lembro dele falar assim: esquece, você não tem do que pedir perdão. Daí eu falei: e você tem alguma coisa pra pedir perdão? Ele: não tenho. Então tá bom. Bom, nesse dia a Belinha tava ligada na hemodiálise e o fígado dela já não tava mais funcionando, aí o pulmãozinho dela começou a parar. E aí ligaram ela numa máquina horrorosa, que faz tudo, o neném fica chacoalhando assim. E fizeram tanto exame na cabeça dela, então ela tinha muitas feridas, ela tinha muitos hematomas, ela tava assim. E eles já tinham furado todas as minhas veias, eu não tinha mais veia, e eles erravam veia, e eu gritava de dor e ninguém me ouvia, e eu fiz um escândalo lá, que eu queria que
colocassem um acesso em mim, um catéter, porque eu não aguentava mais ser furada, minha mão desse tamanho, roxa. Gente, eu não tinha mais onde furar. E aí eles precisavam ligar o soro, eu ficava 24 horas com o soro, porque eu tava muito, como eu falei, tava muito desidratada. E aí puseram o catéter em mim, eu tanto pedi que puseram. Chamaram, tipo, o bambambam do bambambam pra autorizar, sabe? Porque eu tava muito destruída. E aí avisaram que iam tirar a minha filha. Primeiro tiraram ela da UTI, colocaram ela num quarto separado, porque como era vírus, né, a mesma enfermeira, a mesma médica que cuidava dela não podia cuidar dos outros nenéns com a mesma roupa. Tipo, é um vírus que não passa pelo ar, passa pelo contato. Você precisa ter contato e contato com mucosa pra passar. Mas eles não podem correr risco, né? Óbvio. Com um monte de neném prematuro. Então eles passaram ela pra um quartinho isolado e depois eles avisaram que iam passá-la pra pediatria infantil em vez da neonatal. Ela ia sair da maternidade e ia passar pra pediatria infantil. Então ela foi pra outro prédio e eu fiquei num prédio, ela ficou no outro. Nossa, foi muito ruim. E aquela foi a pior noite, porque eu nem podia ir lá ver, assim, eu tava muito longe dela. Aí no dia seguinte eles conseguiram, que foi no sábado, dia 27. Eles conseguiram me transferir e me colocar num quarto no mesmo prédio do dela, porque eu continuava muito doente, então eu fiquei internada o tempo todo com ela, o que foi bom, porque eu tinha uma cama, eu tinha um quarto, eu tinha um banheiro, assim, eu não precisava, né? Gente, ser mãe de UTI é muito difícil. E se já foi difícil pra mim, imagina as mães que têm alta, sabe? Que tem que ficar indo pra casa e voltando, assim, é muito dolorido. O sistema de saúde brasileiro precisava mudar. E olha que eu tava, tipo, no melhor hospital do Brasil, sabe? E a primeira coisa, antes de eu concluir a história. Vocês não têm noção de como é horrível você tá no quarto de maternidade com a seu neném internado na UTI e você fica olhando as famílias chegando e saindo com os nenéns no colo e você não sai com o seu. Ou você ouvir o choro de um neném e não saber que não é o seu. Você vê as famílias chegando felizes e falando alto, é óbvio, meu, nasceu um neném. Mas não é o teu. Isso é horrível, devia ser proibido colocar. Mãe que tá com o neném mal, devia ser proibido de colocar essa mãe com mãe de neném que tá bem. Devia ser proibido, devia ser outro andar, sabe? Devia ser... Nossa! Muito isolado. Vocês não têm ideia de como é horrível. E nem os funcionários do hospital estão preparados para lidar com a tua dor. Eu tive uma enfermeira que ela gritava comigo. E chegou uma hora que eu falei assim, mano, a minha filha tá morrendo, eu tô morrendo e você tá gritando comigo. Eu posso gritar com você porque eu tô os meus hormônios explodindo, eu tô mal e eu tô aqui sendo educada. Para de gritar comigo, pelo amor de Deus. Eu juro que eu tive que fazer isso. Mas como eu já falei, o hospital tomou providências, tá tudo certo. Mas enfim, eu fui pro outro prédio, a Belinha também foi. Me deram uma bombinha de leite portátil, levaram lá pra eu não precisar ficar voltando pro prédio da maternidade pra tirar o leite, mas a essa altura ela já não conseguia mais mamar. E aí falaram que se ela passasse daquela noite, que aquela ia ser a pior noite. Se ela passasse daquela noite, iam levar ela pro outro hospital.
iam fazer o transplante. Aí os meus pais e os meus ex-sogros foram embora, que já era tipo 7, 8 horas da noite. E meu irmão chegou de Paris nesse dia e eu lembro de virar pra médica e falar assim: eu sei que não é horário de visita, mas meu irmão chegou hoje da França e eu preciso que ele conheça minha filha. Deixa ele entrar. E aí ela deixou, porque como a Bela tava num quarto só ela, tudo. E aí meu irmão entrou e ela abriu o olho pra ele. E ele foi tão carinhoso com ela. Porque ele foi o único que não pegou ela no colo. O Tito pegou. Pegou, tirou foto. O Tito... Nossa! O Tito, melhor tio. Mas o Rick foi e chamou ela de Belinha e falou: ai, ela abriu o olho pra mim. E eu falava: Belinha, esse é o tio Rick que vai te ensinar física quando você crescer. Aí chegou a noite, eles foram embora, porque o Rick foi direto do aeroporto pro hospital, ele nem passou em casa, coitado. Ele tava com mala, com tudo. Então eles foram pra casa pra tomar um banho, descansar. No dia seguinte eles iam voltar. Aí deu tipo 20 minutos, sei lá, meia hora. O pai da Bela falou: é melhor você vir aqui. Eu tava no quarto com o Tito. O Tito ficou comigo. Aí o Tito me levou porque eu não conseguia andar. Então eu tava de cadeira de rodas. Fiquei os últimos 2 dias de cadeira de rodas. Aí o Tito me levou e a médica falou pra mim: acabou. Não tem mais nada que a gente possa fazer. E aí eu entendi que não tava mais indo oxigênio pro cérebro dela e ela ia ser um vegetalzinho. Mas eu não chorei. Eu não chorei. Eu olhei e falei: acabou? Ela falou: acabou. Aí eu falei: então, por favor, tira todos esses tubos da minha filha, tira tudo e dá ela pra mim. Porque ela vai morrer no meu colo. E ela desconectou e colocou a Bela no meu colo. E eu, sem uma lágrima no olho, falei: oi, filha, que saudade de te pegar. Pronto, agora tá tudo bem. Obrigada. E eu agradeci. Eu agradeci a Bela por ter sido forte, guerreira, corajosa. Aí eu falei: a mamãe não tá brava, a mamãe não tá triste. Pode ir. A mamãe vai ficar com você até Jesus aparecer pra pegar você. Quando eu tava grávida, eu lia Harry Potter pra minha filha. Adoro, tá, gente? Quem quer me dar um presente, me dá alguma coisa do Harry Potter, que eu sou alucinada. E eu lia Harry Potter pra ela. E pra quem leu ou viu os filmes, sabe que no último livro, né, no último filme, o Harry tem que enfrentar o vilão, o Voldemort, e ele tem que se sacrificar. Ele acredita, né, falam pra ele que só um dos dois pode viver. Então, ele fala: tá bom, então eu vou morrer pra salvar todo mundo. Aí ele usa lá
a pedra da ressurreição. E aparece um monte de gente que ele ama, o padrinho dele, o professor. E por último aparecem os pais. Daí ele fala pros pais, chegou a hora, né, de morrer. Aí o pai fala, Aí ele fala, dói? Aí fala, não. É como dormir. Aí fala assim, demora? Não, é como um piscar de olhos. Aí ele fala assim, vocês vão ficar comigo? Aí o pai responde até o final. Em inglês é until the very end. Em inglês é melhor ainda porque é o very end, é tipo até o finalzinho. Sabe? Tipo até o último instante. E eu falei pra ela, filha, mamãe tá aqui until the very end. E eu cantei a música do Maroon 5, She Will Be Loved, que ela será amada. E eu falei que ela ia ser sempre muito amada. E aí eu cantei aquele hino que eu falei pra vocês de entrega. Aí o pai dela parou de chorar um pouco, porque nisso eu expulsei ele do quarto. Eu falei, você vai chorar longe dela. Ela não vai ver você chorando, nem eu. Por isso que eu não chorei. Eu falei, ela vai embora em paz, assim. Ela não pode sentir culpas, ficar triste, não. Não, ela fez tudo. Ela tem que ir tranquila. Ela tem que ir amada. É só isso que ela precisa sentir, só amor, mais nada. Aí ele parou de chorar, voltou, aí eu pus ela no colo dele. Aí ele ficou um pouquinho com ela, ele voltou a chorar e me devolveu ela. E aí eu fiquei cantando pra ela. O Tito ficou na porta, me olhando e fingindo que não tava chorando. Aí eu pedi pra ele entrar, dar tchau pra ela, ele entrou, deu um beijo nela, deu tchau e ficou lá na porta de novo. E aí minha filha deu o último suspirinho e dormiu. Aí os médicos vieram, ouviram o coraçãozinho dela, ou melhor, não ouviram, e falaram pra mim que ela tinha ido mesmo. Aí eu coloquei ela na cama, eu beijei todas as partezinhas do corpo dela. Orelha, pé, mão, testa, rosto, barriga, perna, braço. Eu beijei tudo que dava, assim. Abracei a médica. Agradeci ela por tudo, porque ela tava com os olhos assim, gente, que eu achei que ela ia chorar. Eu acho que ela deve ter chorado depois. Doutora Flávia, nunca vou esquecer. Foi um anjo. Abracei, agradeci e saí. Sentei na cadeira de rodas e saí. Fui até o meu quarto. Peguei a malinha de roupa dela. Peguei a roupinha que ela ia sair da maternidade, que era tão bonitinha. Entreguei pro meu irmão. Falei que ela ia ser cremada com aquela roupinha. Pedi pra minha médica me dar alta. Eu não tava bem ainda, mas eu falei, eu vou no velório dela, ou você me dá alta ou eu vou fugir do hospital. Ela me deu alta com um monte de tratamento, um monte de coisa pra fazer em casa.
e me trouxeram pra casa. E de repente eu tava em casa. E aí eu entrei no quarto que era pra ser dela e aí que eu chorei. E aí que eu chorei muito. No dia seguinte, no velório, meus amigos, eu pedi pra eles fazerem uma roda. Assim, quando ela morreu, muitos amigos nossos foram pro hospital, ficaram lá na capela, e aí a gente foi lá. Todo mundo se deu as mãos e fez uma oração, foi muito bonito. Eu não chorei. E aí a gente pediu pra esses amigos que tinham ido no hospital pra eles fazerem uma roda ao nosso redor no velório e não deixar ninguém chegar perto, porque aí eu já não tava em condições de abraçar. É o que eu falo, as pessoas, elas não sabem lidar com a morte, né? Então elas falam muita besteira. Muita besteira. Eu odiava e falava assim, não, ela tá aqui com você. Não, ela não tá aqui comigo, meu bem. Se você acredita que o espírito dela tá aqui, bom pra você. Eu não tô vendo, eu não tô sentindo, eu tô sentindo um puta vazio. Então não fala que ela tá do meu lado, porque é muito frustrante. É muito frustrante falar que ela tá aqui e não tá. Então, não fala. Eu, tá? Pra você pode fazer super bem pensar assim, pra mim não fazer. A única pessoa que quando chegou, nossa, eu pulei em cima dele, foi um colega de trabalho do pai da Bela, que também teve um filhinho que morreu assim que nasceu. Então eu abraçava ele, eu chorava e eu falava, você me entende, você me entende. Eu só conseguia falar isso e ele falava, eu entendo, e a gente ficou abraçado chorando. Eu vi minha filha no caixão. O caixão dela foi fechado, eu não quis abrir, mas a minha família, primeira, né, pais, irmãos e a família do pai da Bela também, eles puderam ver. E ela tava tão linda, porque aí o inchaço todo saiu. Então ela tava a Bela, sabe? Ai, como ela tava linda, geladinha, mas tava linda, linda, linda. Nossa, como ela tava linda. E a minha mãe, no velório da minha mãe, eu coloquei uma rosa branca na mão da minha mãe. Então eu pedi pra colocarem uma rosa branca na mão dela. O meu irmão Tito, bonitinho, tinha colocado uma rosa vermelha, né? Igual da Bela e a Fera. Mas na hora eu não entendi. Falei, quem botou uma rosa vermelha? Tá achando que aqui é o Sidney Magal? Depois eu pedi tanto perdão pra ele, porque foi tão bonito ele pensar nisso, né? Mas ele saiu correndo, achou uma rosa branca. Gente, o Tito fez tudo. O Tito e o Rick que escolheu o caixão, o Tito que liberou o corpinho dela. Cara, meus irmãos são, com perdão da palavra, meus irmãos são foda. Foda. Meu pai pagou tudo. O Tito resolveu toda a burocracia. O Ricardo tinha acabado de chegar de viagem. Escolheu o caixão, escolheu a urna que iam as cinzas dela. A minha família é demais. Aí o meu pastor falou lindamente no velório dela. Nossa, foi incrível. Eu cantei. Eu saí. Aí nisso eu quis abraçar a minha sócia, que tinha me ajudado muito, tinha ido me visitar no hospital. Eu vi que ela tava lá e quis dar um abraço nela, e abracei o Hugo também, um amigo tão querido, que, nossa, a irmã dele tinha casado um dia antes, assim, e ele tava lá, sabe? Chorando. Aff.
Aí bati em mais umas pessoas que meio que me puxavam pra abraçar. Eu só queria ir embora, eu só queria ir embora. E aí eu fui embora. E eu vim pra minha casa. Sem minha filha. E aí começou toda aquela saga que eu contei pra vocês do porquê eu cometi suicídio, que não tem nada a ver com a morte dela. Porque a morte dela me... Óbvio que me abala, né, gente? Quem que perde uma filha e não fica abalado? Mas eu me recuso a atribuir a Bela qualquer coisa que me faça mal, porque a Bela é incapaz de me fazer mal. Esse choro que eu choro é um choro de saudade, é um choro de... é um choro de amor. Mas depois de tudo que me aconteceu, hoje eu penso que... É claro que eu queria estar com a minha filha, nunca vai ser melhor estar sem ela, mas... Que bom que ela não tá aqui pra ver tudo que aconteceu, tudo que eu passei. Que bom que ela não tá aqui pra ter uma mãe que não ia estar 100% sendo mãe dela, porque eu fiquei muito tempo tentando ser esposa e um pai que não ia ser 100% pai dela, porque foi um pai que tava preocupado com outras coisas também. E dias depois dela falecer, eu pedi pra Deus me mostrar. Eu falava, me mostra que a Bela tá bem, me mostra que a Bela tá bem. E eu tive um sonho que Deus me mostrava um berço meio longe assim, lindo, 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 todo meio bege, super diferente do berço dela mesmo. E ele falava, olha lá, ela tá dormindo, ela tá tranquila, ela tá bem, ela não sente dor, ela tá incrível. E você vai encontrar com ela e você vai pegar a Bela de novo, só que não é agora. Mas você vai. Então esse é o dia que eu mais espero na minha vida. Ou melhor, na minha não vida. Tem um versículo na Bíblia que fala que o viver é Cristo e o morrer é lucro. E eu acho que o que a Bela me ensinou é perder o medo da morte. O meu viver é Cristo. Então eu vou viver para espalhar a luz, para espalhar amor, para ser a melhor versão da Renata possível. Mas o meu morrer vai ser lucro. Porque eu não tenho mais medo. Porque eu sei que eu vou deixar muita coisa aqui que é ótima. Meu pai, meus irmãos, não sei quando que eu vou. Mas, gente, eu vou ver a Bela. E isso é lucro. Ai, depois disso, quase 40 minutos de vídeo, 40 minutos desse ser humano aqui se destruindo. Eu vou dar tchau pra vocês. Prometendo que amanhã eu vou contar todas as coisas boas que a Bela trouxe pra minha vida. Além de vocês, óbvio. Tenho histórias lindas, lindas, lindas pra contar pra vocês do que a Bela trouxe pra mim. E amanhã eu prometo que eu vou contar isso pra vocês verem que sim, existe muita beleza depois de tristeza. Que sim, a vida é mais bela. E que, obviamente, toda dor é por enquanto. Tá bom? Beijo e obrigada por me ouvirem. Até amanhã.